Deus, ele realmente ele prepara coisas tremendas, né? Coisas maravilhosas para nós. Hoje, eu cheguei conversando com Deus e já perguntando para o Senhor, qual a porta da noite de hoje? Por ela, porque sabe que existem pessoas que elas começam por causa de tanta coisa, da dificuldade do dia a dia, dos enganos que Satanás coloca na mente das pessoas, elas esquecem daquilo, sabe, que Deus tem para cada um de nós. Elas esquecem de sonhar. E a porta que nós vamos passar nessa noite é a porta dos sonhos. Amém? Pedir para alguém apagar a luz lá da frente, senão fica mais difícil de vocês verem, né? Aleluia. E apaga aqui também? Então acende ela de novo, senão eu não enxergo. Aí não deixa. Porque aqui não, aquela coisa, né? Lá vocês enxergam mais ou menos, né? Aqui depois revira o estômago e tal. Então deixa quieto assim mesmo, que vão passando, né? Fazer o quê? Precisa mudar esse negócio, deixar essa luz aí para o outro lado depois. Né? Trocar o negócio para lá. Aleluia, amados. Então vamos, mais uma vez, nos colocar de pé. Reverência à palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo mesmo para que Deus venha me capacitar, me usar para a tua vida, porque você precisa voltar a sonhar. E mais do que sonhar, você precisa realizar os teus sonhos, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E que Deus possa me usar mesmo como canal de bênção, para mim e para a tua vida nesta noite, de forma que o nome do Senhor seja exaltado. Pai querido Deus Todo-Poderoso, me coloco como sempre, Senhor, diante da tua presença, como apenas uma serva inútil, uma serva com muitos defeitos e dificuldades, Senhor, mas que apesar de tudo isso, o Senhor olha para mim pela tua misericórdia, pelo teu amor profundo, principalmente com a tua igreja. O Senhor me usa de forma tremenda, maravilhosa e gloriosa, de forma poderosa, Senhor. Que não seja diferente nessa noite, Pai. Que não seja a pessoa Suzy falando, mas seja um instrumento teu. Oh, Pai querido, falando aos corações. Vai preparando, Senhor, cada coração aqui nesta noite, para que seja transformado em terra fértil, Senhor. Para que tudo que seja plantado, toda palavra plantada, encontre, Senhor, uma terra boa, para que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, faça-nos mesmo, Senhor, mais sensíveis à voz do teu Espírito Santo. E eu quero dizer a Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, vão pegando tudo aquilo que vocês trouxeram para este lugar, para as vidas que aqui estão, e vão bater em retirada agora, em nome de Jesus, e nem de longe, em nome de Jesus, eu permito que vocês trabalhem nas nossas mentes, na nossa vida, nos manipulem, em nome de Jesus, saiam, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos agora então, porta dos sonhos, amém? Então vamos abrir lá em Neemias, do capítulo 1, versículo 1 ao 11. E é tão gostoso que depois que eu já tinha, na realidade eu já tinha alguma coisa já meio que preparada sobre essa parte. E eu fiquei meio na dúvida, porque eu já tinha pregado alguma coisa sobre isso um tempo atrás. E eu ficava na dúvida, eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Porque, afinal de contas, isso aqui já estava meio preparado, porque eu já tinha feito isso, eu já tinha pregado mais ou menos isso há um tempo atrás. E aí chegou, eu gosto muito, quando eu estou em casa, eu gosto de assistir o Silas Malafaia, né? Meu Deus do céu. Também falou que tem pregação, Silas, né? Silmar, tem um povo lá na TV, gosto de assistir. E aí pus lá o Silas para falar e tal. E aí o Silas pregou o capítulo 2 de Neemias. E aí o Silas ficava toda hora falando, a porta está aberta,
A porta está abrindo, você não quer passar pela porta? Eu ficava, Jesus, ó, confirmação. Porque é a porta mesmo, é o Senhor mesmo falando. É a porta, amém, Senhor. E eu tenho certeza. Abra seu coração, porque Deus vai falar contigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me o restante, obrigada minha linda, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os meus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, e para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder, aleluias, e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede e seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Podemos assentar. Amados, o negócio é tremendo. A gente olha para essa palavra do Senhor, Neemias. Quando agora mesmo eu lendo, o Espírito Santo me faz sempre viajar na palavra, é uma coisa que eu gosto muito, né? E apesar de tudo que eu tenho preparado ali, o Espírito Santo vai fazendo a gente viajar. E aqui a gente vê uma pessoa que uma das coisas que ele faz é assumir a sua situação. Tá? A gente já vai falar sobre os sonhos. Mas quando nós olhamos para Neemias, muitas das pessoas, elas esperam que Deus venha usar pessoas que sejam perfeitas. Pessoas que nunca erraram, pessoas que nunca falharam, as pessoas mais top, vamos colocar assim. E de repente, Deus, ele resolve usar para mudar a história de uma nação, de uma cidade, de um povo. Ele resolve mudar a história desse povo usando um homem. Um homem que, eu sempre gosto de dizer, comedor de arroz e feijão, que nem você e eu. Ele, pessoa simples, normal. Inclusive, se for ver bem, ele era o quê? Copeiro do rei. Copeiro do rei. Gente, copeiro do rei é um negócio interessante. É uma pessoa que praticamente não vale nada. É uma pessoa de confiança, mas não vale nada. Porque o copeiro é o seguinte, ele tem que beber antes para depois entregar ao rei. Porque alguém poderia querer envenenar o rei. E aí, então, se tivesse envenenado, o que acontecia com Neemias? Morria. Valia alguma coisa?
Nada. Hoje a pregação do Silas falou sobre a vida do Neemias, ele falou sobre várias qualidades, tal, atributos de uma pessoa vencedora, uma bênção. Mas apesar de todas essas qualidades que ele tem, ele era uma pessoa dispensável. Ele era dispensável, ele era copeiro do rei. Ele poderia morrer a qualquer momento. Vocês sabiam disso? Que o copeiro é aquele que fica tomando primeiro para depois entregar para o rei? Primeiro ele tem que beber. Então, ele poderia morrer a qualquer momento. Imagina uma pessoa que a cada instante da sua vida, porque vamos falar uma real. Ele era copeiro não de um rei simples, mas o rei que ele estava ali servindo. Diversas nações, diversos povos estavam de olho nele, porque eles estavam conquistando muitas nações. Muitos queriam realmente ver a morte desse rei. Ele poderia ser muito bom, mas essa jogada política, essa coisa de conquistar, é um passando a perna no outro, um querendo conquistar a terra do outro. E aí, então, eu imagino que Neemias ele poderia acordar todos os dias se sentindo o verme do carrapato. Porque, afinal de contas, ele poderia morrer naquele dia. E que valor teria? Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Talvez hoje você tenha pensado, se eu morrer hoje, será que eu vou fazer falta para alguém? Se eu morrer hoje, minha vida, eu sou dispensável. Eu sou dispensável. Mas uma coisa tremenda, quando olhamos para a vida aqui do nosso querido irmão, Neemias, que apesar dele ser copeiro do rei e tudo, ele tinha algo no coração, ele tinha um sonho. Qual o sonho? O sonho de ver Jerusalém restaurada, cidade restaurada. Ele amava a sua terra. Ele tinha o sonho de ver aquela cidade tão linda de volta aos seus dias de glória. E isso fazia parte também dos sonhos de Deus. Aí a primeira coisa, para que a gente possa ter os nossos sonhos realmente alcançados, o seu sonho faz parte do sonho de Deus? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Ou seus sonhos são apenas sonhos egoístas, que só agrada a você mesmo? Neemias, ele procurava aqui agradar a toda uma nação. Ele olhava, muitos se beneficiariam. Quantos que amavam Jerusalém, que não iriam se alegrar ali, de ver a cidade santa, que tinha promessas. E Neemias guardava as promessas de Deus. Neemias guardava tanto que ele falava. Só que uma coisa, Neemias ele já chegou diante de Deus, assumindo quem ele era. Ele falou: Senhor, nossos pais pecaram e eu também pequei. Uma das coisas que para Deus começar a realizar os nossos sonhos, para Deus mudar a nossa história, para a gente começar a mesmo conquistar o impossível, nós precisamos aprender a lidar com as nossas falhas, com os nossos pecados, assumir o nosso pecado. Quantas são as pessoas que, conhecendo a Deus, preferem continuar vivendo no pecado? É pecado na mente, é pecado no coração, é pecado de tudo quanto é forma. A pessoa está na casa do Senhor, mas prefere continuar no pecado. E aqui então Neemias, ele já chegou assumindo a sua condição de que ele estava na presença de Deus, mas ele era um pecador. Ele era um pecador, porque ele vivia no pecado. E ele então confessou. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que procura esconder, de forma nenhuma prosperará. Então, aqui ele já chegou confessando diante de Deus: Senhor, eu fiz isso mesmo, eu errei, eu peço perdão, eu estou aqui arrependido do que eu fiz, mas eu lembro das tuas promessas. Amados, como é importante a gente guardar no coração da gente as promessas de Deus. Na quarta-feira, quando a Xênia pregava, como foi gostoso ouvir a Xênia pregando aqui, né, na quarta-feira, tá? Aquela coisinha gostosa, o jeitinho gostoso de falar. Aí teve um momento, gente, que foi muito tremendo, que ela falava do dízimo.
e que o próprio Deus está ali falando, né, para você. Imagina, ele está ali se humilhando, falando, faz prova de mim. E naquela hora eu via Deus. Tive uma visão do Senhor chegando, sabe, aquele cuidado realmente com o homem, de querer fazer com que o homem seja feliz, seja próspero, seja abençoado. E ele fica insistindo, investindo e falando, porque ele quer o nosso bem. E é importante nós guardarmos isso, que se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, nós temos que orar a Deus. Senhor, por quê? De repente não é o tempo. De repente não é o tempo. Será que nos dias de Neemias, somente Neemias queria ver a cidade restaurada? É certo que não. Mas Deus entregou a bênção para um homem simples, para um copeiro, alguém que era dispensável, poderia morrer a qualquer hora. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele faz coisas grandes com a pessoa que está com o coração aberto, disposto e principalmente para aquele que conhece o Deus que ele serve. Com as declarações que nós vemos aqui, que Neemias, ele falava sobre Deus, ele chegava falando com Deus, eu sei, o Senhor falou isso. O Senhor falou que se a gente obedecer, o Senhor vai cuidar de nós seremos um povo próspero, abençoado. Porém, se a gente desobedecer, tipo assim, o que aconteceu com a gente foi por desobediência, eu reconheço, eu admito isso. Mas o Senhor falou que se a gente obedecer ao Senhor, o Senhor pega e restaura e traz de volta. Ou seja, ele chegou e declarou algo. Ele não colocou Deus contra a parede, mas ele afirmava o que ele conhecia de Deus. E aí nós vamos ver agora que todos nós sabemos que ele conseguiu êxito diante do rei. O rei lhe deu condição para ele voltar então agora a Jerusalém para restaurar os muros da cidade. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. No versículo 3, nós vimos aqui: eles me responderam, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio, ou seja, vergonha. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Amados, aqui como é campanha Porta Aberta, está falando assim, as portas foram queimadas a fogo. A porta aqui, essas portas queimadas, eles significam os nossos sonhos que foram perdidos. Olhando para as notícias de Jerusalém, eram as piores possíveis. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho nesta noite, o que você deseja. Talvez as notícias que você receba sobre o seu sonho são as piores possíveis. Fulano desviou, Beltrano se separou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aquela pessoa casou de novo. E você está lá esperando algo de Deus, e são só notícias horríveis e terríveis que você fica ouvindo. Mas se você se apegar a essas portas queimadas pelo fogo, ou seja, porta queimada pelo fogo, o que dá para fazer com uma porta depois que queimou? Não dá para fazer mais nada. Não é nada. Queimou, destruiu. Tem como mais usar aquela porta? Aquela porta acabou, acabou. E é isso que Satanás quer que você pense. Que o seu sonho acabou. Acabou o tempo. O tempo para você já passou, que você poderia ter feito, já foi. Mas Deus nos fala que tem um jeito de mudar. Deus falou para a gente que é para a gente parar de sonhar. Quando que Deus manda a gente parar de sonhar? Nunca. Nunca. Enquanto a vida há esperança. Amém? E Deus, Ele tem um acordo com quem está buscando. Aquele que é fiel a Deus, aquele que obedece os seus mandamentos, esse pode sonhar. Mas eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. Se você não é fiel a Deus, você vai ser mais uma daquelas pessoas decepcionadas na vida. Eu conheço a história de uma pessoa que ela tinha tudo, ela tinha o sonho de se casar, de constituir uma família, e ela não casou. Aí, há um tempo atrás, eu consultei o Senhor sobre essa situação,
Falei, nossa, o maior sonho dessa pessoa é se casar. Está ali na igreja te servindo há tantos anos. Aí o Senhor falou, me servindo não. Essa pessoa servia ao homem, não servia a mim. Eu tinha uma obra missionária para fazer na vida dessa pessoa. Tinha uma obra missionária. E o homem falou para ela, não vá. E ela não foi. Ela não realizou o meu sonho. O sonho dela também não foi realizado. Amados, às vezes a gente quer tanta coisa. A gente quer. Mas peraí, a gente tem que lembrar que Deus também quer. Nós temos que lembrar que também precisamos fazer a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A hora que vocês realmente perceberem isso, eu vou ter um trabalhão. Mas vai ser um trabalhão gostoso. Porque vocês vão ficar, pastor, o que eu posso fazer? Pastor, eu vou aonde? Onde é que eu vou pregar a palavra? Onde é que eu vou? Pastora, eu vou orar a Deus, eu estou orando, vou fazer isso. Mas sabe por que muitos ficam sentados e acomodados? Porque não entenderam isso ainda. Aí depois quer que Deus fique realizando sonho. Você realiza até alguma coisa, mas o seu maior sonho acaba sendo frustrado. Por quê? Porque você não quer realizar o sonho de Deus. Amém? Vamos começar a abrir o nosso coração para sonhar o sonho de Deus. Aleluia, vamos lá. 3 atitudes para realizar o seu sonho. Primeira coisa que aconteceu ali que nós vimos, que ele chegou, ele sentou, chorou e orou. Amados, ele sentou. Sentar é muito importante no início. Sentar é importante. Porque quando a gente senta, a gente para ouvir. A gente para aprender. E há momentos na nossa vida que a gente tem que parar. Sabe, pessoas muito ativas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ativa. Gosto de correr para cá, correr para lá, fazer um negócio, fazer outro. E aí, então, mas há momentos em que a gente tem que sentar. Ouvir de Deus. Parar. Ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar. Parar de querer fazer a coisa com a nossa mão. Ele queria ver a cidade ali restaurada. Mas se ele fizesse com as mãos, como seria? Ele ia fugir dali, de repente? Tentar fugir? Para ir lá brigar com as pessoas? Teria o mesmo resultado que teve? Será que outras pessoas não tentaram fazer isso? É certo que tentaram. Mas não conseguiram. Por quê? Não foi sobre a direção de Deus. A Ana Clara falou aqui hoje, nessa noite, sobre a dependência de Deus. Isso é algo muito importante na nossa vida. Não pense você que você vai realizar seus sonhos sem Deus no negócio. Você precisa aprender a depender de Deus, a colocar Deus em todos os seus sonhos para que você seja bem-sucedido. Então ele sentou ali, ele teve que parar de fazer o que ele fazia. Tá? Eu falo muito da história do afiar o machado, que é aquela história do lenhador. Uma hora ele tem que parar para afiar o machado, porque se ele ficar só metendo o machado na árvore, chega uma hora e perdeu o corte. E aí? Aí não corta mais nada, é só trabalho, canseiro, enfado, e vai lá, esforça, e a árvore, nada. Só machuca a árvore e não acontece mais nada. Mas quando ele para afiar o machado, aí o corte é renovado, e aí ele vem com aquela lâmina afiadinha, e aí, puf, ele corta com menos trabalho, com menos esforço. Então, há momentos em que a gente tem que parar com tudo. Quando eu conheci a Vanete, a gente começou a fazer, acho que foi o nosso primeiro jejum de 24 horas junto. Né? Quanto tempo faz isso, hein? Graças a Deus. Baficados. Aí a gente escutava aquela música, acho que é da Fernanda Brum, eu sou péssimo com esse negócio de artista, né, de cantor gospel. É aquela que fala, eu paro tudo para eu poder ouvir tua voz. E a gente cantava isso, e realmente aquilo tinha a mesma comunhão com a gente, porque a gente parou com tudo, literalmente, ficou lá em casa, buscando a Deus, aquelas 24 horas, para ouvir o Senhor, parou tudo para encontrar a Deus. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Parar. Buscar de Deus estratégias. Amém? Depois outra coisa, ele chorou. É o reconhecimento. Sabe, tem muitas pessoas aí que elas não querem admitir que elas precisam
daquilo, que aquilo está mexendo com ela, que aquilo está mexendo no seu coração. Ela não reconhece o que ela está sentindo, não lida verdadeiramente com os seus sentimentos. Amados, Deus, Ele fala conosco, Ele vai tratar na nossa vida quando a gente rasga o coração para Deus, quando nós tiramos as nossas máscaras e falamos com Deus o que estamos sentindo, demonstrando verdadeiramente o que estamos sentindo. Agora, cuidado, tá? Demonstrar o que está sentindo não é a mesma coisa que aquela pessoa que acha que vai ficar chorando na presença de Deus, que o choro dela vai comover a Deus. Não. Em certos momentos, o nosso choro comove a Deus. Em certos momentos, o nosso choro dá ânsia em Deus. Que é isso, pastor? O que ele espera da pessoa? Aqui ele chorou. Ele chorou por quê? A cidade que ele amava, a cidade que os pais dele foram sepultados, a cidade gloriosa, a cidade de Jerusalém, que tinha uma promessa de Deus, ela estava destruída. Então, é lógico, chorou naquele momento. Mas depois engole o choro e vamos falar com Deus. E vamos conversar com Deus e falar com Deus. E quando ele falou com Deus, ele declarava para Deus a confiança dele no Senhor. Deus está muito mais preocupado em ouvir uma declaração de confiança da tua parte do que no seu choro. Porque às vezes é aquela coisa, né? O choro, vai manha, vai manha. E ela fica a criança lá fazendo manha, batendo perninha. Eu quero, Deus esqueceu de mim. E xinga Deus e briga com Deus. Amados, não é nada disso que Deus está querendo de você, não. Deus quer declaração de confiança da sua parte. Mostrar que você confia no Senhor, independente das dificuldades. Porque vamos ver daqui a pouco, seremos muito atacados. Mas qual é a nossa situação? E ali depois que ele chorou, que ele abriu o coração para Deus, que ele falou com o Senhor, o que ele estava sentindo, ele orou. Fez um jejum, se consagrou. E a oração é essa que eu falei. Eu te convido depois a prestar mais atenção, não vou ler, senão a hora passa muito. E tem bastante coisa já para a gente hoje. E eu quero ver se consigo falar tudo. E aí nessa oração, a oração dele, na realidade, foi praticamente declarando a confiança dele em Deus. Essa oração que Deus quer ouvir de você também. O quanto você confia nele. O quanto você realmente acredita que Ele vai agir na tua causa. Aí fica, ai Senhor, dá um jeito em fulano, dá um jeito nesse negócio. O Senhor não está vendo isso não, Senhor? Deus não está querendo esse tipo de oração sua, não. Deus está querendo chegar e falar assim, não, em nome de Jesus, essa situação está com os dias contados. Porque o meu Deus está agindo, o meu Deus está mudando essa história. Em nome de Jesus eu vou ver uma outra situação. O meu casamento está sendo restaurado. Os meus filhos estão agora na presença de Deus. O Senhor está voltando, está libertando dos vícios, está libertando das drogas, está libertando da prostituição, está libertando da mentira. É isso que Deus quer ouvir de você. É essa oração que Deus quer ouvir de você. Não aquela coisa assim pamonha, sabe? Ah, Senhor, se tu quiseres. Ei, o que está escrito lá em 1 João 5, 14, 15? Que se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, eu sei que Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, eu já sei que alcancei aquilo que eu pedi. Então, se eu sei que é segundo a vontade de Deus, espera aí, você quer filho restaurado? Será que Deus quer restaurar a família? É vontade de Deus. Então eu preciso ficar, Senhor, se for da sua vontade, para com isso. Deus quer alguém que o conheça. Ele nos chama para ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E não ficar com essa historinha, saber, não, eu tenho que ficar cheio de dedo, porque vai que Ele não quer. Então não seria Deus. Ele muda. Ele fala, pois eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Ele quer ver família restaurada. Ele quer ver as coisas acontecerem. Amém? Então vamos lá. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte. Você está lá sonhando, você voltou a sonhar. Aí você chega hoje, está aqui ouvindo a pregação. Fala, Deus quer realizar um sonho na minha vida. Vai realizar. Opa,
estou ouvindo a mensagem, oh, glória a Deus, e sai daqui todo no, oba, oba, aleluia, glória a Deus. Então começa a se preparar para os ataques do inimigo, porque o diabo vai se levantar para querer impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Ou você acha que o diabo vai ficar ouvindo e vai, não, tudo bem, isso mesmo. Vai realizar o sonho, Iago vai realizar o sonho dele. E acho que ele vai ficar quieto. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar. E lembrando que as nossas maiores batalhas são onde? Na nossa mente. Começa na mente. Aí ele usa pessoas, usa situações, usa condições, mas tudo é aqui, ó. Tudo é aqui que vai realmente acontecer ou deixar de acontecer. E aí então ele escarneceu. Escárnio, gente. Ele lembra zombaria, tá? Mas é a pessoa, quando ela escarnece do outro escarnecedor, ele não é simplesmente um zombador, mas tem um peso muito mais forte. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias 4:1. Amados, é aquilo que eu falei. Quando o diabo vê se você se levantando, porque vamos falar a verdade, uma pessoa que não sonha é uma pessoa morta. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem algo para si, não idealiza algo para si, ela morreu, virou vegetal. Agora, quando você sonha, você corre atrás do seu sonho. Você começa a se mobilizar. E o diabo sabe que a igreja, quando ela começa a se levantar e trabalhar, ele vai fazer de tudo para querer impedir, porque sabe que é algo poderoso, que é algo tremendo, glorioso que vai acontecer. Sai de baixo. E ele então vai querer atrapalhar, ele se ira. Você acha que ele fica feliz quando você se levanta para fazer algo para Deus? Por isso que é tão difícil muitas vezes. A pessoa começa a trabalhar na obra de Deus. Ai, mas como está complicado esse negócio. Como é difícil um negócio desse. É lógico, você acha que vai ser facinho. Que o cão vai deixar você numa boa. Que você vai ficar lá tudo leve. Não, ele vai chegar e vai querer entrar com os ataques dele para você desistir. Para você parar, para o seu sonho não ser realizado, para você ser um frustrado e depois você falar que nem muito ateu fala, Deus não existe. Deus não está nem aí comigo. Misericórdia. Vamos lá. Mas olha a resposta de Neemias, eu gosto muito disso. Vamos aprender com Neemias, gente, por favor, pelo amor de Deus, vamos aprender com Neemias. Neemias tem muito para ensinar para a gente. As atitudes desse homem, porque às vezes a atitude fala mais do que 1000 palavras. Mas esse homem, além de chegar e ter as atitudes, a palavra dele. Então, lá no capítulo 2, versículo 20, no outro ataque, então lhes respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele sabia que a vitória vinha de quem? De Deus. Começou a zombando, começou a rir, começou para a pessoa, porque a gente, vamos falar a verdade, é que nem apelido. O apelido, você zomba da pessoa, começa, botou aquele apelido chato, sem graça, se a pessoa apelar, pegou. É a mesma coisa o ataque do inimigo. O inimigo ele vai escarnecer, vai zombar, se você apelar, ele ganhou. Se você agora permitir, eu acho que eu não vou mais na igreja, não, porque esse negócio, eu vou parar por causa disso. Aí que ele vai esquentar mais em cima de você para ver se você desiste de vez. Vai pegar mais pesado para ver se você desiste de vez. Mas ele sabia que não era ele que iria fazer todas as coisas, mas era Deus que daria vitória. E ele sabia de outra coisa também. Que aquela pessoa que não ajuda, que não entra na mesma visão, ela só vê com os olhos, mas ela não faz parte da coisa. Ela só observa o que Deus fará. Aquela música que eu gosto muito, né? Do Sabor de Mel. Como é que é? Que negócio? Você está na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando. E você... É aquela coisa. Quem é que está no lugar de honra? Neemias. Tantos quiseram restaurar Jerusalém.
Mas Neemias tinha algo de diferente. Um simples copeiro do rei, uma pessoa que poderia ser até dispensável. Apesar do rei ficar preocupado, queria saber quando que ele ia voltar logo, tal, porque via que ele era de confiança. Mas ele era dispensável. Apesar de ser de confiança, ele poderia morrer. Mas ali, ele fazia algo que realmente valia a pena. Ele mudou a história de Jerusalém. Amém? Então, vamos lá. Ataque 2. Ele vai continuar atacando. Detalhe. Quando você não dá bola para o negócio, para o ataque do inimigo, e responde à altura, o inimigo para. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Ele vai fugir naquela situação, porque ele vai ver que aquele ataque não funcionou. Mas aí ele vai atacar de outra forma. É como uma guerra, gente. É como uma batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, amém? Vamos lá, então o segundo ataque é a dúvida. Quando ele consegue gerar dúvida no seu coração. Será que esse sonho vai acontecer mesmo? Será que isso vai realizar? Será que essa igreja é catedral mesmo? Será que Deus vai mudar a história desse bairro através das pessoas que Ele tem colocado nesse lugar? Será? Estou olhando aquela pastora lá meio esquisita. Ela prega de um jeito meio doido. Meia doida também. Faz cada coisa louca essa mulher. Tá? Mas é essa mulher que Deus vai usar para fazer o negócio. Já pode colocar dúvida no seu coração. Ele vai querer colocar dúvida no seu coração. Mas, vamos lá, Iago. Então vamos ler lá. Capítulo 4, 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: permitisse-lhes isto? Acaba-lo num só dia? Vivificarão os montes do pó, as pedras que foram queimadas? Ou seja, tem jeito de arrumar esse negócio? Tem conserto para essa cidade? Essa cidade já passou, já foi queimada, já foi destruída. Tem como consertar um negócio desse? Mas olha o que Deus fala para a gente. Vamos lá. O que Deus espera que você e eu respondamos na hora que o diabo vem querer colocar dúvida na nossa mente? O que Deus espera? Vamos lá, gente. É impossível dessa igreja se tornar catedral de tamanho? Porque de nome ela já é. De tamanho? É impossível Deus usar a sua vida e a minha vida para mudar a história do povo desse bairro? Não. É impossível Deus trazer de longe uma pessoa que está lá praticamente morta. Morta no mundo? Não. Para Deus não há impossível. Então, amados, que Deus colocar, você confia no Senhor, porque para Deus não existe impossível. O diabo vai colocar dúvida no teu coração, mas você tem que afirmar, porque se você não afirmar, olha só o que vai acontecer. A palavra de Deus diz em Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, por isso o diabo quer colocar dúvida no seu coração. Por isso o diabo quer falar para você, isso não vai acontecer. Esse é o sonho, já passou o tempo, não tem como mais. Imagina, né? Sara. Como é que a Sara ficou ali, esperando de Deus, um filho. Já secou tudo aqui. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Nada é impossível para o nosso Deus. Mas se você duvidar, amados, eu já contei essa história aqui. Eu estava orando com a Margarete, a gente fazia campanha de orações na casa dela. E quando nós orávamos, a Margarete, no meio da oração dela, ela falou algo, nós estávamos de joelho orando, e ela falou algo, no que ela falou aquele algo, ela falou com dúvida. E aí o Senhor me deu uma visão de um demônio ali do lado, ouvindo as nossas orações. E quando falou com dúvida, ele anotou aquilo e foi correndo mostrar para o chefe dele chegar diante de Deus e falar, ela orou duvidando. Não dá para ela. Não dá para ela. Batalha espiritual é coisa séria, gente. Então vamos pedir para o Senhor acrescenta a minha fé. Amém? Vamos lá, continuando. Terceiro ataque, ele não vai parar. Ele vê que chegou o escárnio e não funcionou, a dúvida não funcionou. Aí ele vai querer colocar o descrédito. Sabe uma pessoa que ela está desacreditada?
Geralmente a pessoa que está desacreditada é porque ela olha muito para si, né? Como é que pode um negócio desse? Eu olho para mim assim e falo, Jesus, o que o senhor viu em mim? Eu não tenho essa capacidade, não. Aí, gente, quando Deus começa, então, a revelar coisa que Ele vai fazer comigo, eu fico, peraí, o senhor não enganou, não? O senhor tem certeza que é isso mesmo que o senhor vai fazer comigo? Porque a gente olha para nós. E o diabo, ele quer fazer com que você olhe para você, que você olhe para os seus defeitos, que você olhe para a circunstância, que você olhe para a dificuldade e esqueça quem é o Deus que você serve, que é o que faz todas as coisas. Amém? Então vamos lá ver o ataque. Então lá no capítulo 4, versículo 3, a gente vê que foi muito atacado no capítulo 4. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Pessoal, o diabo quer falar para você, mesmo que seus sonhos se realizem, vai durar pouco. Porque é só, tantos anos, você esperando, daqui a pouco o diabo vai querer plantar algo, como muitos sabem, até mesmo no meu caso. Aí, ó, tá esperando, não vai durar nada esse negócio não, porque vai aprontar de novo, vai cair de novo. Ah, porque tá esperando uma pessoa ser liberta? A pessoa começa bem, mas não vai durar nada não, a pessoa vai cair. É isso que o diabo quer colocar na sua mente. Mas olha só o que você tem que lembrar. Lá em Mateus 16:18 diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Você está firmado na rocha, você está firmado no Senhor. E detalhe, eu até coloquei ali para a gente ampliar o nosso conhecimento, porque muitos fazem confusão com isso daí. No grego, Petros, porque quando Deus chegou e falou assim para ele, Pedro, você é Petros. A partir de agora você não se chamará mais Pedro, mas você se chamará Petros. Petros, gente, é pequena pedra ou fragmento da rocha, ou pedaço da rocha. Amém? Pequena pedra. Aí o Senhor chegou para ele e falou assim, Pedro, você é fragmento da rocha. Aí daqui a pouco ele chega lá e fala sobre esta pedra. Na hora que ele fala esta pedra, ele fala do grego sobre esta Petra. O que significa Petra? Grande rocha maciça, rochedo. Quem é a rocha? Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Todos nós somos Petros. Todos nós somos fragmentos da rocha. Todos nós somos pedaços da rocha. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. E se você é parte do corpo de Cristo, o inferno não vai prevalecer contra você. Aquilo que Deus colocar na tua mão, você vai, na presença de Deus, buscando em Deus, firmado em Deus, cantar o hino da vitória. Amém? Vamos lá. Ataque 4. Ele quer que você desvie. 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 Vamos lá. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram sobremodo, aleluia, glória a Deus. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para desviarem do seu intento. Está lá para variar no capítulo 4, versículo 7 a 8. Para desviar. O diabo quer que você pare com aquilo que você está fazendo e vá para o outro lado, vá por outro caminho. Deus nos deu uma direção, Deus nos deu um caminho, Deus nos mostrou como fazer. Então faça do jeito que Deus está colocando no seu coração. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Olha lá o que a palavra de Deus diz. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7, a gente tem que ter isso no nosso coração. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda,
a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, toda vez que o diabo colocar na sua mente que você tem que se desviar, você lembra: não vou me desviar daquilo que Deus colocou na minha mão. Não vou me desviar daquilo que Deus colocou para eu fazer. Porque se eu continuo a palavra de Deus, manda eu ser fiel, eu vou obedecer a Deus. Não importa o que o outro está falando. Porque tem gente, vamos falar a verdade, o diabo fica querendo, quando fala desse desvio, a gente lembra das coisas que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer, mas o diabo chega e fica. Por exemplo, o rapaz vai lá e fala: Senhor, eu vou esperar aquela que tu tens para mim. Eu vou esperar e, detalhe, não vou namorar nenhuma outra. Eu quero esperar aquela que o Senhor tem para mim. Aí passa 1 ano, 2 anos, a menina não chegou ainda. Aí o diabo vai falando: ó, chegou, ó, vai ficando com essa aí mesmo, de quebra-galho, para você não ficar sozinho. O que você combinou com Deus? Que você ia esperar de Deus a pessoa certa. Que você ia ficar ali, aguardando o tempo certo. Mas o diabo coloca: não, peraí, tem essa coisinha aqui para você, ó. Olha, passa por aqui. O quê? O marido está demorando para voltar? Aí ele vai preparar uns outros ali e tal. Aí, ó, arruma esse aqui. Pega esse aqui que está mais fácil. Para que esperar? Para que você vai ficar tanto tempo sozinho? O diabo quer que você desvie daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas permaneça firme. Porque você quer ser bem-sucedido, seja fiel ao Senhor. Você quer ser bem-sucedido, você quer ver o retorno de Deus, seja fiel ao Senhor. Permanece naquilo que Deus colocou, permanece na palavra de Deus e você verá realmente o que Deus vai fazer. Para de olhar para o dia de hoje. Lembra, o problema do descrédito, quando a pessoa fica olhando o dia de hoje, fica olhando a dificuldade, fica olhando a sua condição. Olha para o Deus que você serve. Olha para o Deus que você serve, que é sempre o Deus que muda a sua história. Amém? Vamos lá, rapidinho. Ataque 5, desânimo. Amados, uma pessoa desanimada, ela não faz nada. Uma pessoa desanimada, se o diabo conseguir te desanimar, ele já conseguiu muita coisa. Já está praticamente vencida a batalha para ele. Praticamente ele venceu essa batalha. Porque uma pessoa desanimada, pessoa desanimada não quer levantar cedo. Pessoa desanimada vai fazer o seu serviço? Só Jesus na causa para a pessoa começar a trabalhar. Mas uma pessoa animada, que maravilha. Ela levanta cedo, ela corre. E detalhe, uma pessoa animada, ela motiva outras pessoas. Agora, uma pessoa desanimada, ela contagia. Negativamente. Melhor dizendo, ela contamina. A pessoa animada, ela contagia. A pessoa desanimada, contamina. Porque aí vem aquela coisa, imagina aqui, gente, olha só, podia estar melhor isso aqui, né? Nossa, Deus, campanha porta aberta. Será que o povo não entendeu que é porta aberta? Agora olha só a pessoa animada. Amados, olha só que bênção, você veio nesta noite, você vai passar pela porta e tem uma vitória para você. Não se preocupa não com quem não veio, porque detalhe, você está aqui, a bênção é para você. Diferente, né? Pessoa animada, ela faz a obra, ela está ali, ela mexe com... Agora desanimado, o outro lá que às vezes estava até animadinho. A pessoa vai, bom dia, pastor. Bom dia só se for para você. A pessoa começa a se preocupar, será que o meu dia está bom mesmo? O pastor já falou um negócio desse? Amados, vamos começar a lembrar disso, o diabo quer te desanimar. Vamos ver o ataque lá, no capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Desanimado só fica olhando para o problema. Você já viu aí? Olha só para o problema. O povo lá está fraco, desanimou. O povo não quer saber nada com nada não, pastor. O povo não quer fazer nada com nada não. Vai falar trabalho. Trabalhar, não quer trabalhar não. O povo só quer vir a nós, vosso reino nada. Amados, pessoa otimista, ela vê a diferença em todo quanto é lugar.
Eu quero dizer isso para vocês. Desde que eu comecei o trabalho no presídio, era Deus e eu e Deus. Não podia levar ninguém no início, porque inclusive eles queriam já cortar logo a obra no presídio. Aí, que era assim, eu vou dar 6 meses para ela, depois a gente fala que não pode. Aí, no final das contas, eu ia sozinha. Mas eu não ficava triste. Eu ficava feliz disso. Sabe por quê? Porque eu fazia algo que eu sabia que estava alegrando o coração de Deus. E às vezes eu vou, que nem essa segunda-feira, estava só Deus e eu e Deus, né? Ali. Mas eu não estava triste, sabe por quê? Porque eu sabia que Deus estava se alegrando do que eu estava fazendo. Eu sabia, amados, são tantas almas, são tantas vidas, são tantas histórias hoje. Mas por quê? Porque eu não desanimei. Ficar olhando para a dificuldade. Detalhe, foram quantas mil pessoas lá no presídio? Depois de um tempo, depois de alguns anos, se me engano foram 4, 5 anos, depois que eu comecei o trabalho no presídio, que a Paula começou a ir comigo. Porque antes era só Deus e eu e Deus. Aí a Paula começou a ir comigo. Aí eu me alegrei, olha que maravilha. Mas aí Deus leva a Paula para outro lugar. E lá vai eu e Deus, Deus e eu. Vou desanimar? Vou parar por causa disso? Não, irmãos. Não importa a quantidade. Uma pessoa pode fazer uma grande diferença onde ela vai. E você pode ser essa uma pessoa. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença. Amém? Você é a pessoa. A pessoa. Amém? Amados, vamos lá. Resposta. Salmo 18, aleluia, versículo 32 diz assim: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Mais uma vez, está olhando para quem? Para Deus. Se você olhar para você, perdeu. Seu sonho não será realizado. Mas sempre que você olhar para o Senhor, aí a vitória é garantida. Sempre. Eu vou parar por aqui, nós vamos passar pela porta do sonho. A semana que vem nós vamos continuar passando pela porta do sonho, porque a gente ainda tem mais alguns ataques e forma de como Deus quer usar a nossa vida para receber essa bênção. Amados, vocês notaram que para cada ataque foi colocado ali um versículo, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado ali no deserto, ele não respondeu aleatoriamente para o diabo, mas ele usou a palavra de Deus com a certeza do que ele falava, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, quer realizar. Nossa, pai, eu não tenho noção, daqui a pouco Deus está levando gente aqui para Israel. Daqui a pouco Deus está pegando o útero estéril e fazendo o útero mais fértil do mundo. Na quarta-feira, aqui a Xênia falou dos 2 filhos, que até aquele momento realmente, porque ela falou é seu único filho, porque era o filho da promessa. Mas vocês sabiam que depois que a Sara morreu, que a Sara bateu as botas, Abraão ainda fez mais filhos? O negócio ali foi grande coisa. Foi grande mistério. O homem ainda fez mais filho. Amados, haverá impossível para o nosso Deus. Às vezes você pensa, já encerrei a carreira, já acabou, o negócio não dá mais certo. Mas Deus está falando, sonhe. Volte a sonhar, porque eu quero realizar o seu sonho. Jeremias 29, 11, ele diz assim: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O diabo sempre vai querer mostrar para você que Deus não é do teu lado, que você já perdeu, que você não vai conseguir e não irá alcançar. Mas lembra que Deus está falando: ei, olha para mim, porque o meu pensamento para você não é nada disso.
O que eu sonhei para você não é nada disso. Eu não sonhei coisa pequena para você. Eu não sonhei uma vida medíocre. Eu vim para te dar vida e vida abundante. E o Senhor fala, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Ou seja, eu quero realizar o seu sonho. Aquilo que você deseja, eu sou seu parceiro nesse negócio. Você não está sozinho. Eu estou junto com você. Eu estou do teu lado. Eu pego na tua mão. O teu sonho é meu sonho. O teu sonho é meu sonho. E nós vamos juntos alcançar o impossível, conquistar o impossível, porque tudo é possível àquele que crê. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não. Eu não sei qual é o teu sonho, mas eu creio que daqui até a semana que vem, pessoas que de repente nem sonhavam mais, voltarão a sonhar. Deus quer que você sonhe. Sonhar com uma faculdade, pastora, eu fazer faculdade, pastora. Tem dinheiro? Não, pastora. Gente, vou falar uma coisa que é clichê. Para de ficar falando o tamanho do seu problema. Fala pro problema o tamanho do teu Deus. É clichê, né? Ficar, ai Deus, olha o meu problema, olha o meu problema. Para com isso, gente. Fala pro teu problema. Você não sabe quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo está entrando com providência na minha vida. O Deus que eu sirvo está mudando a minha história. Está realizando o meu sonho. De repente você perdeu a vontade de sonhar. De repente você está vivendo um dia após o outro. Um dia após o outro, uma noite no meio, né? Um dia após o outro, uma noite no meio. Ei, sonhe. Não sonha pequeno, não. Porque o teu Deus não é pequeno. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Mas valoriza. Hoje uma irmãzinha chegou, botou lá no Face assim para mim, pastora, estou com saudade da igreja, deixa eu parar de fazer faculdade. Aí eu botei lá, não! Tá doido? Deus deu uma vitória enorme, quantos querendo fazer faculdade? A abençoada está lá fazendo faculdade, vem falar para mim que está com saudade da igreja, quer parar de fazer faculdade para vir para a igreja? Não, vai fazer a faculdade. E vem para a igreja no domingo. Amém? Pega a benção, valoriza o que Deus está fazendo. Peça para o Senhor. Se você parou de sonhar, então fala assim para Deus, Senhor, vamos facilitar a coisa? Coloca os teus sonhos no meu coração. Sabe outra coisa que eu tenho aprendido com Deus? Deus conhece tanta gente. Deus conhece tanto você. E Ele quer realizar coisa tremenda. Eu lembro quando eu trabalhava na Mafesa, direto, doutora do tempo, aleluia, há muitos anos atrás. E eu olhava assim, olhava para a Dutra e via aqueles carros passando para lá, para cá. E eu ficava assim, Senhor, e eu aqui nessa sala, era uma sala grande, mas eu achava pequena. Aquilo me incomodava. Eu falava, Senhor, esse povo andando para lá, para cá, correndo, vendo tantas coisas, e eu aqui nessa sala. Amados, hoje eu passo meu dia correndo para lá e para cá. Porque Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu detesto ficar parada numa sala. E aí, o que Ele coloca no meu coração, não para dormir, para assistir um filme, não, tá, querido? Para trabalhar, trancado, eu não gosto. Mas o Senhor, Ele viu, Ele me conhece. Então, Ele preparou algo, que é algo que vai de acordo com a minha personalidade. Deus respeita a tua personalidade. Deus respeita o teu eu. Deus respeita a tua vontade. E os sonhos que Ele tem para você, nunca se esqueça que é sempre respeitando tudo isso. Porque Deus quer o melhor para você. E Ele quer que você esteja sempre animado. Porque se nós não estamos animados, se somos forçados às coisas,
Então tem alguma coisa errada. Preciso orar a Deus. Senhor, o que está havendo? Qual o problema? Onde está o problema? E eu quero lembrar de uma coisa: o problema nunca está em Deus. O problema sempre está na piscina, né? Que nem no caso do volante. Ah, esse carro está com algum problema. Tá sim. É aquela piscina que fica atrás do volante, né? Dirigindo. Amados, Deus quer que você sonhe. É um casamento, é uma família unida. Às vezes o sonho não é nem com você. Às vezes o sonho é com uma outra pessoa. Deus fala: sonhe. Eu quero realizar seu sonho. Aí você vai orar a Deus, perguntar se Deus está naquele negócio. Amém? E Deus vai entrar com providência. E Deus vai operar. Então, queridos, você vai passar por essa porta. Eu vou passar por essa porta. Mas nós não vamos passar de uma forma: estou passando pela porta. Nós vamos pensar qual é a porta. E eu gostaria que você, no momento que você estivesse se conduzindo a esta porta, você lembrasse daquele cavalheiro lindo, maravilhoso que é Jesus, pegando na tua mão. Nós mulheres, a gente é mais assim, pegando na nossa mão e venha. Agora os homens, dá um abraço a você, vocês são mais cheios de coisa. Dá um abraço, vem cá, meu amigo. Vou passar junto com você com essa porta. Amém? Então, quando você for passar agora pela porta, lembra disso. O Senhor Jesus está passando com você, está te conduzindo à porta do teu sonho. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para realizar o teu sonho. O Senhor está nesse negócio.